Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula de eclesiologia e hoje eu vou falar da igreja como família de Deus. Entre as muitas imagens usadas ao longo da Bíblia, no Novo Testamento, para descrever a igreja, uma das mais preciosas é a de família. Por quê? Porque nós não somos membros apenas de uma instituição religiosa. Nós somos filhos e filhas de Deus. E por sermos filhos e filhas, adotados em Cristo, e nós somos chamados a viver em irmandade, unidos pelo Espírito. Uma grande família. Olha o que Paulo vai nos lembrar. Efésios capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Observe como Paulo é tão claro aqui. Mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Então, quando eu nasço de novo, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu faço parte agora de uma família. Eu faço parte da família de Deus. E aí eu preciso entender que a família de Deus, ela é formada não por laços de sangue humano, não, mas ela é formada pelos laços, pelo sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. E é nessa família que nós encontramos identidade, nós encontramos pertencimento, cuidado, disciplina, amor. É nessa família que nós somos aperfeiçoados. É nessa família que nós somos desenvolvidos. João Calvino vai dizer assim: a igreja é chamada de família de Deus porque, por meio da adoção, todos somos feitos filhos do mesmo Pai e unidos em um só corpo com Cristo. Então entenda, por que somos chamados família de Deus? Porque por meio da adoção. Paulo vai falar muito sobre isso, da adoção, que nós nos tornamos filhos, parte dessa família por causa da adoção. Então entenda, eu e você somos filhos. Nós pertencemos à mesma família, nós pertencemos ao corpo de Cristo. No livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim: Jesus sonhou com uma igreja onde ninguém andasse sozinho, mas onde cada filho soubesse que pertence a uma família espiritual maior, marcada pelo amor do Pai e pela comunhão dos irmãos. É isso que somos, uma família. Eu gosto muito no momento do apelo aqui na nossa igreja, Igreja Batista Imagine, porque eu sempre declaro isso para aqueles que vêm à frente. Sejam bem-vindos à família de Deus. Então, quando você pensar em igreja, igreja é a família de Deus aqui na terra. Então, entenda, nós fomos chamados para a família de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós fomos adotados como filhos. Não somos apenas salvos individualmente. Então, essa ideia, eu não preciso da igreja. Irmãos, nós fomos salvos para pertencer a essa família. Nós fomos inseridos em uma nova comunidade. 1 João, capítulo 3, verso 1 diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Então é um privilégio que vem do amor do Pai. Nós fomos chamados filhos, filhos de Deus. Então nós pertencemos a uma família. Entenda, essa adoção da igreja uma nova identidade. Somos filhos do mesmo Pai, irmãos uns dos outros. Nós somos família de Deus. Então entenda, quando eu nasço de novo, eu sou inserido nessa família. Então eu não consigo entender a cabeça de algumas pessoas que acham que elas não precisam da família de Deus. Então por que eu fui salvo? Porque eu fui inserido nessa família. Então, se eu anulo isso, eu não faço parte da família de Deus,
Então, é porque eu não fui salvo. Se eu fui adotado como filho, se eu tenho Deus como pai, eu tenho uma família. Ah, pastor, estou ouvindo o senhor falar, mas assim, sabe, a igreja não é perfeita. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguma família perfeita? A família, ela precisa ser saudável. Todos nós, todos os filhos e filhas, todos os irmãos que fazem parte dessa família estão sendo aperfeiçoados. Não tem ninguém perfeito. Ninguém perfeito, ninguém. Então, quando eu penso em igreja como família de Deus, é porque Deus é o nosso Pai. Então, a base da igreja é a paternidade de Deus. Todos que fazem parte da comunidade são filhos de Deus. Então Deus, ele não é apenas o Criador, mas ele é o Pai que cuida, guia, disciplina e ama. Romanos 8,14, Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entenda? Se somos guiados, é porque somos filhos. Os filhos deixam-se ser guiados pelo Espírito Santo. Deixam-se ser guiados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Então, essa consciência de filiação, ela muda totalmente a nossa postura diante de Deus. Nós não servimos a Deus como escravos, mas nós vivemos como filhos amados. Nós não servimos a Deus como empregado. Nós somos filhos. Filhos. E porque somos filhos, porque Ele nos escolheu. Ele nos elegeu. E aí eu quero que você entenda, se somos filhos de Deus, então nós somos irmãos de Cristo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa expressão foi ainda na minha adolescência, quando eu li o primeiro livro do Dr. Miles Monroe. Dr. Miles, ele vai, nessa dedicatória desse livro, ele começa assim: dedico esse livro ao meu irmão mais velho. Eu lembro que eu estava lendo e pensando que era um irmão de sangue. Aí no final da dedicatória, ele fala quem é esse irmão mais velho. Esse irmão mais velho é Jesus Cristo. Isso impactou tanto a minha vida que eu cantava aquela música, uma família, mas eu não tinha olhado ainda nessa perspectiva de Cristo como nosso irmão. O nosso irmão mais velho, o primogênito. Assim que Paulo fala dele. Então, na família de Deus, todos os crentes são irmãos e irmãs. Todos. Essa irmandade, ela não é opcional, mas ela é uma consequência da nossa união com Cristo. Se nós unirmos com Cristo, se nós formos salvos por Cristo, então isso nos torna irmãos. Romanos capítulo 12, verso 10 diz assim: amem-se uns aos outros, com amor fraternal, e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então a Bíblia não só traz instruções de como eu devo me proceder, por exemplo, diante de Deus, mas como também eu devo me relacionar. Então ele fala: amem uns aos outros com amor fraternal. E por que amor fraternal? Porque somos irmãos. Temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão, o mais velho, o primogênito da criação, Jesus Cristo. Então essa relação fraterna, ela vai envolver cuidado, ela vai envolver encorajamento, discipulado e até a correção em amor. O relacionamento dessa família de Deus, ela precisa ser assim, não como uma família natural, mas como uma família espiritual. E os vínculos são o amor. Então tem que haver cuidado mútuo, tem que haver amor, tem que ter disciplina. A igreja, ela é chamada a viver em comunhão. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 diz assim: e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos, como é costume de alguns, mas encorajem-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, ele está dizendo, não deixe de reunir, não deixe de congregar, porque somos uma família. Não pode viver um para cada lado.
No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: o profeta autêntico não apenas proclama, mas também cuida. A verdadeira voz profética chama o povo a viver como família, onde cada irmão é guardião do outro. Então, quando Paulo fala em Efésios 4:11, que Deus deu o ministério profético, ele tem esse objetivo. Qual o objetivo? Chamar o povo a viver como família, onde cada irmão é guardião do outro. Nós não podemos ter a síndrome de Caim. Quando Deus pergunta, onde está seu irmão? E ele vai dizer, eu sou guardador do meu irmão? Sim, nós somos guardadores dos nossos irmãos. Nós somos guardiões do nosso irmão. É o nosso dever, é a nossa obrigação de cuidar desse irmão. Então entenda, como uma família, e quando a Bíblia usa essa expressão família, entenda, existem desafios na família de Deus também. Existem desafios. Porque viver em família não é fácil. Nós amamos e somos ali como aquela grande família. Amamos, brigamos, reconciliamos. Por quê? Porque nós somos seres caídos, que somos regenerados em Cristo, estamos num processo de aperfeiçoamento, e dentro de uma família há orgulho, dentro da família há diferenças culturais, há conflitos, pessoas têm feridas, e isso pode ameaçar a comunhão. Então entenda, a Bíblia vai exortar a perdoar e suportar uns aos outros. Colossenses 3,13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pastor, mas é uma igreja. Sim, é uma família que tem pessoas imperfeitas e elas precisam caminhar suportando uns aos outros e quando necessário, e muitas vezes será necessário, eu preciso exercer o perdão. Porque só assim caminharemos juntos. Só assim não perderemos essa comunhão ao longo do caminho. Então a igreja, ela só pode ser uma verdadeira família quando ela pratica o perdão, quando ela pratica a paciência e ela pratica a restauração. E aí vamos pensar no testemunho. A família de Deus, ela é um testemunho. Isso é muito poderoso. Porque quando a igreja vive em família, e quem não faz parte olha e vê uma família, o mundo vai ver algo diferente. O mundo vai perceber que existe uma marca nessa família. É a marca do amor. Jesus ele vai declarar assim em João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então ele fala, eles vão saber porque você pregou. Não, eles vão saber porque há amor entre vocês. E se essa for a realidade da igreja, o mundo vai ver. O mundo vai perceber. No livro Não Desperdice a Sua Vida, o Samuel escreveu assim, nada é mais poderoso do que uma comunidade que vive como família de Deus. Nela, o amor não é teoria, mas prática diária e revela Cristo ao mundo. Então, a igreja foi chamada para viver como família. Isso é a igreja. E não sou eu que estou dizendo. É as Escrituras que dizem que a igreja é uma família, composta de irmãos. Então, vamos para o final dessa aula entender a igreja como família de Deus. Então, a igreja é apenas um corpo, e nós já vimos isso? Não, ela não é apenas um corpo. Ela é apenas a noiva? Não. Ela é apenas o templo? Não. Ela é o corpo, a noiva, o templo, e ela é também família. Pastor, não seria mais fácil uma única definição da igreja? Meu irmão, não se trata de ser mais fácil, mas você percebe que cada momento onde as Escrituras vão falando sobre a igreja, vai ampliando esse conceito do que é igreja. Então, eu e você fomos adotados como filhos de Deus, unidos como irmãos em Cristo e somos chamados a viver em amor, em perdão, em cuidado mútuo. Essa vida familiar não é apenas para o nosso benefício. Então não veja a igreja como família de Deus apenas para trazer benefício para você.
Não é apenas para isso, mas é para sermos testemunhas do Evangelho do mundo. Deus é nosso Pai, somos irmãos e irmãs em Cristo, e a comunhão é o espaço de cuidado, encorajamento e disciplina. Tem desafios? Muito. E os desafios são vencidos com perdão, com paciência, com amor. São vencidos com os frutos do Espírito. Então, a vida em família é o grande testemunho que nós vamos deixar do amor de Deus aqui na Terra. E aí eu quero terminar com uma frase. A igreja é a família de Deus, filhos adotados pelo Pai, unidos em Cristo e chamados a viver como irmãos para a glória de Deus. Escute esse finalzinho. Chamados a viver como irmãos. E quando o mundo vê que nós estamos vivendo como irmãos em amor, vamos dar glória ao Senhor por isso. Vamos viver para a glória do Senhor. Eu quero aqui abençoar a sua vida. Hoje você aprendeu mais um pouquinho sobre a igreja. Amanhã eu vou estar aqui com você. Se Deus permitir, eu quero falar sobre o papel do Espírito Santo na vida da igreja. Eu te abençoo no nome de Jesus, abençoo você que tem abençoado missões por meio desse seminário. Você que está acompanhando, perseverando, porque nós teremos o 2º ano, onde você vai poder adquirir a certificação Imagine, e nós vamos mergulhar ainda mais na teologia reformada. Deus abençoe sua vida, eu te encontro aqui amanhã, em nome de Jesus.